2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós vamos até o final da carta, se Deus permitir. 2 Timóteo 4, de 9 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele você também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, estamos diante da Tua palavra. E como nós lemos nessa carta, toda a Escritura é inspirada por Ti e útil para a nossa santificação e o nosso aperfeiçoamento, para servirmos ao Senhor. E crendo nisso, te pedimos que o Senhor nos leve a compreender o que essa passagem significa e que essas palavras de Paulo, aparentemente palavras escritas simplesmente para fechar uma carta, que elas façam sentido para nós e produzam vida no nosso coração. É o nosso desejo, é a nossa oração, conscientes de que nós precisamos do Teu Espírito para compreender e aplicar a Tua palavra. E te suplicamos por isso nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se nós formos fiéis a Deus, como servos do Senhor, que é o que temos visto nessa carta, o que a gente pode esperar, desfrutar no fim da vida? Muita gente trabalha pela aposentadoria, muita gente trabalha para ter uma casinha, um lugar agradável para passar os seus últimos dias. O que é que você está esperando colher depois de ser fiel ao Senhor? Se há alguém que serviu a Cristo de maneira fiel, foi Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi um exemplo de servo do Senhor. O que ele colheu com tudo isso? Que fim ou que resultado ele conquistou com tanto esforço? E ao mesmo tempo, o que é que nos espera se nós quisermos terminar os nossos dias em fidelidade ao Senhor, como servos, servas do Senhor? Nós estamos diante das últimas palavras de Paulo. Palavras últimas registradas, porque talvez ele tenha dito coisas além disso, mas a gente não tem o registro. Paulo, dentro de algumas semanas ou meses, seria morto pela espada de Roma,
simplesmente por ser fiel a Jesus. Foi o que a pregação do Evangelho produziu na vida desse homem. E depois de tudo o que ele fez por Deus, tudo o que ele fez pelo Evangelho, o que é que nós vemos no final da jornada de Paulo? Bom, em resumo, nós vemos 4 experiências. 4 experiências que um servo ou uma serva do Senhor pode esperar vivenciar, se for fiel ao Evangelho, fiel a Jesus, se quiser permanecer fiel a Cristo até o fim. Primeira experiência é de solidão. Solidão. Olhe mais uma vez os versículos 9 até 12. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Solidão. O versículo 9 começa com Paulo fazendo um pedido urgente para Timóteo. Se esforce o máximo que você puder para vir até aqui o quanto antes. Onde Paulo estava? Bom, Paulo estava preso. Provavelmente, finalzinho da década de 70, depois de Cristo. Preso sob as mãos do imperador Nero, que em uma espécie de perseguição aos líderes cristãos, talvez já houvesse prendido Pedro e matado Pedro. Paulo sabe que em breve será o seu destino. Paulo está preso em Roma. E Timóteo, onde Timóteo estava? Para sair de onde estava e ir até Paulo, ele estava em Éfeso. A gente viu isso na primeira carta a Timóteo. Ele estava ali cuidando das igrejas da cidade, com vários problemas, falsos mestres, divisão, muita coisa errada na igreja, e ele tinha muito trabalho a fazer. Mas Paulo diz, isso pode esperar um pouco. As orientações que eu te dei, você deve continuar implementando em Éfeso, mas, por enquanto, algo mais urgente está acontecendo aqui em Roma. Venha até aqui o mais rápido possível, Timóteo. Por que, Paulo? 3 motivos. Primeiro motivo, ele diz no versículo 10, eu fui abandonado. Versículo 10 começa dizendo, Demas me abandonou, desertou e fugiu para Tessalônica. Quem é Demas? Bom, se você ler as cartas que Paulo escreveu na prisão, numa outra prisão anterior a essa, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Demas aparece no final de Colossenses e no final de Filemão como um dos cooperadores de Paulo. Demas foi um companheiro, um colaborador do ministério de Paulo. Já esteve com Paulo preso na primeira prisão. Mas apesar de ter servido ao lado de Paulo por um tempo, Demas deixou Paulo. A pergunta é por quê? Paulo responde no próprio início do versículo 10. Por ter amado o presente século. Algo nesse mundo atraiu Demas, cativou Demas, conduziu Demas para longe do ministério. O que é que pode ter sido isso? Bom, a gente só consegue imaginar, porque Paulo não diz o que é. Bom, há algumas coisas que fazem as pessoas se desviarem. O amor ao dinheiro, mulheres ou homens. Fama, vícios. Há tantas coisas nesse mundo que podem cativar o nosso coração e nos afastar de Deus, do Evangelho, do ministério. Mas também há a possibilidade de talvez não ser uma coisa tão horrorosa assim, mas o simples fato de olhar para Paulo no final da vida e ver, é isso que a fidelidade vai produzir em mim? Eu não quero sofrimento assim. Olha, ser companheiro de Paulo não deveria ser fácil. Porque Paulo, primeiro, que era um homem muito fiel e muito zeloso. Não dava para brincar com Paulo. Não dava para levar o ministério, a vida cristã assim, de forma morna. Ou você é ou não é. Se não é, fica para trás, porque eu vou continuar. E ao mesmo tempo, por causa desse zelo,
ele acabava sofrendo apedrejamento, perseguição, prisão, e sobrava para quem estava com ele. A gente não sabe por que Demas saiu, mas o que a gente sabe é que foi por amor ao presente século, ao que esse mundo tem a oferecer. O que isso ensina para a gente? A primeira coisa que ensina é que o amor ao mundo é algo perigoso. É perigoso. Seja lá o que cative o seu coração, seja lá o que te chame a atenção nesse mundo, talvez você tenha uma tendência aos prazeres da carne. Talvez o que mais te brilha aos olhos é o sucesso, a fama, o ser conhecido, o deixar um patrimônio, as pessoas te respeitarem na cidade, a tua família reconhecer o teu esforço. Talvez o que faz os seus olhos brilharem é ter sucesso na sua profissão, curtir, adoidado. Talvez para você o que te cativa nesse mundo são os esportes, são tudo aquilo que está relacionado à saúde, os exercícios físicos. Talvez o que te cativa sejam bebidas, sejam drogas. Talvez o que te cativa é comida. Você não consegue se segurar, a comida é o seu fraco. Talvez a devassidão, uma vida sem controle, sem limites, sem ninguém para te pedir contas, ou talvez uma vida tranquila, assim, uma vida de relaxamento. Eu sonho com isso. Eu sonho com não ter preocupação nenhuma, nenhum trabalho. Cuidado. Tudo que esse mundo tem para oferecer pode cativar o seu coração, pode atrair o seu coração e te afastar do Senhor, te afastar do ministério. Por isso, cuidado. E como Demas, uma segunda coisa que a gente aprende é que pessoas amarão o mundo. Pessoas amarão o mundo. Demas amou o mundo. E pessoas abandonarão o Senhor. O amor ao mundo é perigoso e a gente precisa saber, em segundo lugar, que isso vai acontecer. Se aconteceu com Paulo, o que você acha que vai acontecer comigo, com você? Pessoas andaram do lado de Paulo, ouviram os ensinamentos de Paulo, e ainda assim, no caso de Demas, ele amou o mundo. Então a gente não deve se iludir, achando que todo mundo que se achega à jornada da fé vai continuar até o último dia. Não, isso não deveria nos assustar. Isso é inevitável. Pessoas vão se achegar, vão amar a Jesus, mas depois vão amar o mundo e vão se afastar de Jesus. O alerta aqui é que nós não podemos ser um destes. Não sejamos Demas. E talvez Deus te trouxe aqui hoje simplesmente para você ouvir isso. Se você está começando a se afastar, volte o quanto antes, enquanto há tempo. Volte. Não ceda aos amores desse mundo. Primeiro motivo, ele foi abandonado. Por isso você tem que vir para cá. Segundo motivo, ele diz ainda no versículo 10 e no começo do versículo 11, eu estou com pouca companhia. No versículo 10 ele termina dizendo, Crescente e Tito, homens de confiança, e eles foram enviados provavelmente para outras missões. Um foi para Galácia, o outro para Dalmácia. E aí no versículo 11, Paulo diz, somente Lucas ficou comigo. Lucas, a gente sabe quem é. Lucas é o autor do Evangelho segundo Lucas, do livro de Atos. Lucas é companheiro de Paulo, de longa data. Lucas também estava lá nas cartas da prisão, mas diferente de Demas, não abandonou Paulo. Lucas está comigo, só ele. Dois destaques aqui. O primeiro destaque é que nem toda separação de crente, de obreiro, de igreja, nem toda separação é por desvio ou por abandono. Há separações que podem ser por necessidades missionárias. Outros lugares precisavam dessas pessoas. E Paulo tem consciência disso. Eu preciso estar disposto a abrir mão da presença de Crescente e Tito, porque tem lugares que precisam mais deles do que eu. Quando uma igreja entende isso, ela está disposta a abrir mão do seu melhor, da sua melhor mão de obra, do seu melhor pregador, do seu melhor líder, da sua melhor serva, para que outros lugares que precisam sejam socorridos. Nem toda separação é por problema, pode ser por necessidade missionária. Mas tem um segundo destaque aqui, é que mesmo que pessoas nos deixem, e
Paulo teve pessoas o deixando por bons e maus motivos. Bons, a gente imagina que esses homens foram para outros lugares servir. Mal, a gente já viu Demas. Pessoas nos deixam. Mas mesmo que isso aconteça, nós precisamos aprender a valorizar quem fica. Se você reparar, mesmo que sejam poucos, mesmo que seja um, Paulo cita nominalmente: Lucas está comigo. Só Lucas. Eu olho para um lado, olho para o outro, não tem mais ninguém. Mas tem alguém. Lucas. Muitas vezes a gente olha só para aqueles que foram, para aqueles que passaram, para aqueles que nos feriram, para aqueles que foram uma bênção, mas estão sendo bênção em outro lugar. E ficamos com lembrança do passado, mas esquecemos de olhar para quem está com a gente agora, para quem está caminhando com a gente agora, para quem está chorando do nosso lado, para quem está nos encorajando. Muitas vezes são poucos mesmo. Talvez no passado você tinha mais companhia, mais gente que estava próximo de você, mas você já parou para pensar que existem Lucas na sua vida? Quem que está aí? Aprende a identificar. Aprende a olhar: poxa vida, aquele ali continuou. Aquela ali continuou me encorajando, ninguém mais está aqui, mas essa pessoa está continuando me ajudando. E talvez é hora de reconhecer o trabalho dessa pessoa. Paulo reconheceu escrevendo: Lucas está aqui. Você já parou para pensar em dizer isso para a pessoa? Eu agradeço a Deus porque você está aqui. Tantos outros passaram, mas você continua. Eu louvo a Deus pela tua vida. Elogiar essa pessoa em público, mencioná-la. Paulo está fazendo isso. Lucas está aqui. Lucas ficou. Venha logo, porque um me abandonou. Eu estou com pouca companhia. Mas aí tem um terceiro motivo, final do versículo 11 e o versículo 12. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Paulo diz no versículo 11 ainda: olha, apesar de que Lucas esteja comigo, eu preciso de apoio. Por isso, Timóteo, quando você estiver vindo para cá, encontre alguém. Encontre Marcos. E traga Marcos para cá. Motivo: porque ele me é útil para o ministério. Ministério é a mesma palavra para diaconia, ou serviço. Talvez o Paulo não esteja nem falando de pregação, de coisas relacionadas à igreja. Mas eu preciso de alguém que me ajude, porque eu estou com necessidades. E eu sei que Marcos pode me ajudar. E para que Timóteo pudesse sair de Éfeso, no versículo 12, Paulo diz: eu mandei alguém aí. Tíquico. Tíquico também é um companheiro de prisão. Nas cartas da prisão, Tíquico também estava lá. E Paulo diz: eu mandei esse nosso irmão, esse cooperador, para assumir o teu lugar aí em Éfeso. E aí você pode ficar tranquilo, ele vai cuidar da igreja enquanto você estiver vindo para cá. Mas eu preciso da tua presença aqui. Você lembra de Marcos? Marcos. Ele também era conhecido como João. Era o nome hebraico dele. João Marcos. Lembra de Marcos? Marcos é primo de Barnabé. É aquele lá mesmo. Aquele da primeira viagem missionária, que depois de perceber que viagem missionária não é ir por todo mundo e tirar fotografias, tinha oposição, o diabo se levantou contra, Marcos preferiu deixar a comitiva. Em Atos, capítulo 13, nós vemos isso. Ele deixa Paulo e Barnabé, volta para sua terra em Jerusalém. E aí, na segunda viagem missionária, no final de Atos 15, Barnabé quer levar novamente o seu primo. Marcos era jovem, Marcos errou, mas Paulo diz: ele não vai com a gente. Eu não quero saber mais de Marcos, porque ele nos abandonou. E aí essa segunda viagem começa com uma briga. Atos capítulo 16, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro, porque Barnabé insiste: eu vou investir na vida de Marcos. Paulo diz: ele não vai comigo, e eles brigam. Marcos é o motivo dessa confusão toda. E é exatamente em Atos 16, porque ele não tem mais a presença de Marcos e nem de Barnabé, que Paulo conhece Timóteo. Em Atos 16 é o encontro dele com Timóteo. Queridos, o que aconteceu? Bom, segundo Paulo, mesmo depois de tudo isso, Marcos voltou a ser útil. É o que ele diz no versículo 11. Aliás, isso aqui já aconteceu há algum tempo, porque Marcos é citado como companheiro nas cartas da prisão. Atos 13 aconteceu antes das cartas da prisão. Então, essa restauração de Marcos aconteceu antes dessa carta aqui, que é o final da jornada de Paulo. O que isso ensina para a gente? Bom,
E eu talvez destacaria 2 lições aqui. A primeira é que nunca é tarde para a reconciliação. Nunca é tarde para a reconciliação. No passado, Marcos falhou com Paulo. Marcos abandonou Paulo. Mas Paulo também falhou com Marcos. Porque Paulo não deu uma segunda chance para Marcos. Paulo não teve paciência, a mesma paciência que Barnabé teve com ele. Os 2 falharam. Mas com o tempo os 2 amadureceram. E é assim que deveria acontecer conosco. Com o tempo nós olhamos para trás e percebemos, poxa vida, eu fui tolo, eu fui ingênuo, eu fui infantil naquela atitude. Eu preciso me reconciliar com essa pessoa. E foi o que os 2 fizeram, como adultos fazem. Como pessoas maduras em Cristo devem fazer. Eles se reconciliaram, voltaram a ser úteis um para o outro e úteis para Deus especialmente. Querido, se você tem questões pendentes com alguém, algum pecado do passado que você cometeu, que essa pessoa cometeu contra você, procure essa pessoa. Se foi você que errou, peça perdão. Confesse. Se ela pecou contra você, perdoe. Talvez você está guardando mágoa há anos. Perdoe. E procure ela para se reconciliar com essa pessoa. Talvez ela também esteja angustiada por todo esse tempo, mas não sabe como reconciliar essa questão. Não permita que erros do passado impeçam a comunhão e o serviço de hoje e do futuro. Mas tem uma segunda lição aqui, é que nós não podemos desistir das pessoas. Paulo tinha desistido de Marcos, mas Barnabé não desistiu de Marcos. E o fato de Barnabé não desistir de Marcos e estar disposto a brigar com Paulo pela vida de Marcos, fez com que Marcos amadurecesse, crescesse, aprendesse com Barnabé e voltasse a ser útil para Paulo. Ele não está chamando Barnabé. Ele não está pedindo, me traga Barnabé porque ele me é útil. Não, Barnabé fez o trabalho dele, muito bem feito. Me traz o discípulo dele, me traz Marcos. Talvez você está diante de alguém na tua vida, Deus colocou essa pessoa no teu caminho, que ninguém mais quer investir. As pessoas olham e falam, isso é caso perdido, isso é melhor você partir para outra. Mas assim, você já tentou, mas não consegue. Deus colocou ela aí mesmo, e cada esquina que você vira, ela está lá. Na sua jornada, ela não sai. Bom, talvez Deus esteja dizendo para você, olha, mesmo com a imaturidade dessa pessoa, mesmo com as falhas dessa pessoa, não desista dela. Continue no discipulado, porque Deus ainda pode usar essa pessoa no futuro. Graças a Deus que Barnabé não desistiu de Marcos, porque Marcos voltou a ser útil. Talvez você seja o Marcos hoje à noite. Talvez você esteja assim, olhando para a sua jornada, poxa, eu falhei. Eu desertei lá atrás. Eu falhei com pessoas, eu deixei de ser útil. Bom, se você está ouvindo isso, olha que oportunidade Deus está te dando. Se arrependa. Confesse, peça perdão, volte ao serviço, volte a ser instrumento nas mãos de Deus. O que impede que você faça isso? Como é que um servo do Senhor, fiel a Cristo, vai terminar a sua jornada? Bom, ele pode esperar, como Paulo, em primeiro lugar, solidão. Paulo experimentou solidão, sendo o apóstolo Paulo. Segunda experiência, dificuldades. Você achou que ia vir aqui hoje e ouvir só bênção e prosperidade, né? Solidão. Segundo, dificuldades. São poucas não, dificuldades difíceis. Olha os versículos 13 até 15. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Depois de falar sobre a solidão e sobre a necessidade de ver Timóteo e Marcos o mais depressa possível, Paulo dá 3 orientações a serem feitas quando ele voltar. Quando você vier até aqui, em Roma. Primeira orientação, versículo 13, traga a minha capa. Não é a capa do Batman não, tá? A capa aqui
naquela época, era uma espécie de sobretudo. Era uma peça só, sem costura, apenas uma abertura para passar a cabeça, feito com um pano bem grosso, usado principalmente em ambientes muito frios ou épocas muito frias. E Paulo diz, eu tenho uma capa assim. Mas onde está essa capa, Paulo? Essa capa ficou lá em Troade, ele diz, na casa de alguém chamado Carpo. Provavelmente é um irmão em Jesus. Por que isso aconteceu? Por que Paulo deixou uma coisa tão importante para trás? Bom, alguns comentaristas sugerem que foi ali que Paulo foi preso. Ele estava hospedado na casa de Carpo, ou talvez escondido na casa de Carpo. Não deu tempo de pegar a sua capa, e nem os seus livros, como nós veremos daqui a pouco. Isso é interessante. Porque, ao longo da sua vida, se você ler os relatos de Atos, as cartas que Paulo escreveu, você vai perceber que Paulo administrou muito dinheiro. Ofertas de irmãos que enviavam ofertas para ele, ou ele administrava dinheiro de uma igreja enviado para outra igreja. Paulo sempre teve pessoas honestas, fiéis, caminhando com ele nesse processo. Mas em momento nenhum, esse texto deixa claro para nós que em momento nenhum Paulo se aproveitou disso. Pegou uma parte desse dinheiro para investir nele, para adquirir posses ou acumular coisas, nem mesmo uma segunda capa. Ele só tem uma capa, e essa capa não está mais com ele. A gente tem aqui um bom exemplo, para esses falsos apóstolos de hoje em dia, esses falsos pastores, falsos mestres, que só querem enriquecer às custas dos outros. Gente que, para falar em nome de Deus, quer atingir a tua carteira, não o teu coração. Quer tirar dinheiro, quer extorquir pessoas, ter fazenda, casa na praia, helicóptero, terno de mais de 10 mil reais, relógios de ouro. Não dá para imaginar o apóstolo Paulo nessa condição. Paulo só tinha uma capa, só uma capa que não estava mais com ele, enquanto muitos pregadores têm tanta coisa das quais não precisa. Quanta diferença, né? E por que Paulo quer a sua capa de volta? Bom, ele está em Roma, preso, e não é uma prisão domiciliar e agradável, como foi no final do livro de Atos. Agora, já é uma hostilidade do Império Romano. A prisão de Atos era uma prisão que os judeus tinham denunciado Paulo, não tinha acusação formal. Então, assim, Roma não estava contra Paulo, agora está, porque o imperador está contra os pregadores cristãos. Então, Paulo está preso, provavelmente numa cela escura, úmida e gelada. E o pior, como nós veremos no versículo 21, o inverno está chegando. E Paulo precisa da sua capa. Eu quero que você imagine essa cena aqui. Nós estamos diante do apóstolo Paulo, o maior teólogo que esse mundo já produziu. O maior líder evangelista, o maior plantador de igrejas que o cristianismo teve. E Paulo foi alguém que terminou seus dias no fundo de uma cela gelada, passando frio, e detalhe, na velhice. Os irmãos com mais experiência testemunham de que na velhice o frio é mais intenso, não é? Dói até os ossos. Esse foi Paulo. Que tal a gente lembrar disso quando o sofrimento bater as portas? Quando as situações apertarem na nossa vida e a gente achar que talvez não merece passar por aquilo. Justo eu, que tanto fiz por Deus, tanto servi ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Necessidades, privações acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente esquece de que pessoas muito mais fiéis do que nós passaram por coisas muito piores. É bom lembrar disso também quando alguém mentir para nós, dizendo que crente não sofre. Dizendo que o verdadeiro evangelho é o evangelho da prosperidade. Que você vai ter sucesso financeiro, vai ter sucesso de saúde, tudo vai dar certo com você. Olha para Paulo. Se tinha alguém que merecia vivenciar tudo isso, era Paulo. E ele não vivenciou. É mentira isso, então. Sejamos mais gratos, queridos,
pelas pequenas bênçãos que nós desfrutamos. Talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas olha, eu posso dizer que com certeza a menor das nossas preocupações é a ausência de uma capa. É tão importante ter uma capa que ele gasta tinta e papel em uma carta tão limitada para dizer: eu preciso só de uma coisa, capa. Esse mesmo Paulo, na primeira carta, disse no capítulo 6, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. No caso, eu não tenho com que me vestir, então traga logo Timóteo. Primeira orientação é essa, traga a capa. Segunda orientação ainda está no versículo 13. Traga os meus livros. Naquela época, os livros eles eram diferentes dos livros atuais. Você tinha dois tipos assim principais. Primeiro, eram os rolos feitos de papiro, que eram os mais baratos, assim, mas também eram os mais descartáveis. Eles se despedaçavam fácil. E aí o que você fazia? Você colocava informações assim que dava para perder com o tempo. Era difícil de manusear aquilo lá. E aí você tinha um segundo tipo de livro que eram pergaminhos feitos de pele, de pedaços de pele de animais. Então agora isso é mais caro, obviamente, mas também é mais permanente. E aí, esse tipo de livro, ele era mais caro para ter, e por isso você colocava informações mais importantes, coisas para preservar para o futuro, anotações, escritos que você também talvez queira que outros em outra geração leiam. E Paulo, pelo que nós lemos aqui, ele tinha os dois. Livros menos importantes, livros mais importantes. Também ficaram na casa de Carpo. Mas aí no versículo 13 ele diz: Timóteo, você deve trazer os meus livros, especialmente os pergaminhos. Principalmente os pergaminhos. Se você não encontrar o pergaminho lá, deixa lá. Mas os que você encontrar, que são esses mais caros, mais importantes, traga eles. Por quê? Porque eles têm o conteúdo mais importante. É bem provável que naquela época, esse tipo de material continha passagens da Escritura. Talvez profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo, e Paulo quis anotar essas coisas. Talvez evangelhos que nessa época já tinham sido escritos, pelo menos os 3 primeiros. Partes da palavra de Deus que ajudavam Paulo a lembrar do evangelho e a anunciar o evangelho. E Paulo quer esses pergaminhos. Isso aqui ensina para a gente algumas lições. A primeira é que nunca é tarde demais para que a gente aprenda. Nunca é tarde demais. Paulo desejou ler e estudar, mesmo já sabendo muito, e Paulo sabia muita coisa. Ele tinha até que se segurar, para não revelar tudo que ele sabia. Paulo já estava velho, experiente, a gente não sabe se estava enxergando direito, ele teve um problema de vista na sua jornada. Tem cartas que ele se despede dizendo: veja com que grandes letras eu me despeço, talvez porque ele já não conseguia enxergar direito. Mas ainda assim, ele diz: eu quero ler, eu quero estudar. E o pior, mesmo sabendo que morreria em breve. Talvez se você soubesse que vai morrer daqui 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3 meses, a última coisa que a gente escolheria é: quero ler. Talvez você ia falar: eu quero viajar, eu quero rever os meus parentes, eu quero abraçar, eu quero chorar, eu quero curtir o máximo que eu puder desses últimos dias. Paulo quer ler. Ler. A pergunta é: o que te impede de ser mais estudioso? Qual desculpa você vai dar para o apóstolo Paulo para você não ser alguém que lê mais, que estuda sobre as coisas de Deus? Porque se a sua situação hoje é melhor que a de Paulo, e olha, eu não preciso nem conhecer a tua vida 100% para saber e identificar, com certeza a sua situação é melhor que a de Paulo. Nós temos condições de estudar mais. E Paulo quer estudar mesmo estando nessa condição. Qual a desculpa que a gente vai dar para o Senhor no último dia? Eu não estudei porque o quê? Eu não sabia ler. Você não poderia aprender? Você não poderia ter alguém que ensinasse você? Não poderia ouvir alguém lendo para você? Porque eu tenho preguiça de ler. Eu fico imaginando você falando isso para Paulo. Para Paulo. Preguiça de ler? Traga os livros, Timóteo. Eu preciso dos livros. Mas tem uma segunda lição aqui. A segunda lição é que se esses pergaminhos eram mesmo registros da palavra, é que ler as Escrituras nunca é demais. Meditar nas Escrituras nunca é demais. Paulo é um apóstolo. Paulo teve visões celestiais.
Paulo recebeu ensinamentos diretos do próprio Jesus Cristo, e ainda assim Paulo quer ler e meditar na Bíblia. E quanto a nós? Será que a gente valoriza a Escritura dessa forma? Será que a gente está disposto a investir recurso de qualidade em Bíblia? A gente gasta dinheiro com tanta coisa, com a maior televisão, sendo que a gente não precisa de uma televisão maior, com o melhor celular, com o melhor carro, e está com aquela bibliazinha antiga, primeira que você teve, que é a versão mais difícil de ler, e aí você não entende quando vai ler. Já parou para pensar em investir numa Bíblia melhor? Porque talvez você não está entendendo a Bíblia, porque a versão é de 1800. Será que a gente gasta tempo de qualidade para estudar a Bíblia mais, ou tanto quanto a gente tem tempo para ler outros livros, para assistir filmes, para ficar gastando tempo com mídias sociais, o tanto que a gente aprende da tecnologia, da inteligência artificial? Será que a gente tem tempo também para a palavra? A gente tem essa mesma vontade, essa mesma iniciativa em querer mais a Bíblia, mesmo com todo o conhecimento que a gente já tem? Eu quero mais. Eu já conheço, eu já ensino, mas eu quero mais, eu quero conhecer mais. Ou será que eu já cheguei num ponto em que eu digo, eu já sei tudo. Eu já cheguei lá, tudo que eu precisava saber eu já sei. Paulo está nos humilhando mais uma vez. Eu preciso dos livros, traga os pergaminhos. Terceira orientação, está nos versículos 14 e 15. Tome cuidado com Alexandre. A gente não sabe de que Alexandre Paulo está falando aqui. Nas cartas dele, ou melhor, na história de Paulo, esse nome apareceu 2 vezes. A primeira vez, lá no livro de Atos, um judeu que tentou defender Paulo perante a multidão. Atos capítulo 19. Mas a segunda ocorrência dessa palavra na história de Paulo é na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 20. Quando Paulo está falando de um possível ex-presbítero que foi excluído da igreja. Paulo teve que entregá-lo a Satanás. A gente não sabe se esses 2 personagens, o de Atos, que defendeu Paulo, e esse que foi excluído, um falso mestre, a gente não sabe se é a mesma pessoa, a gente não sabe se são 2 personagens diferentes, ou se é um outro Alexandre, mas o que a gente sabe, no versículo 14, Paulo diz, ele é ferreiro, latoeiro, diz uma antiga versão. É aquele que trabalha com ferro, com bronze, um metalúrgico. O Alexandre é um ferreiro, mas a segunda informação ele diz, me causou muitos males. Quais males? Paulo não diz para a gente. Mas apesar disso, Paulo diz, eu não busco vingança. O que Paulo diz? O Senhor dará a sua retribuição. Isso nos lembra que um dia haverá um dia de retribuição. Haverá um dia em que a retribuição definitiva será ajustada e feita por Deus. Um dia Jesus dará a paga, é isso que Paulo está dizendo aqui. A todo mal que Alexandre me causou, mas a todo mal que todas as pessoas causam. Por isso, mesmo que ninguém saiba, ou mesmo que ninguém castigue justamente os males que te causaram, desde a sua infância ou ainda hoje te causam, lembre-se de que o justo juiz um dia vai fazer justiça. Um dia haverá uma retribuição, espere nele. Ao mesmo tempo, se você é o causador de sofrimento dos outros, você é como um Alexandre, o latoeiro. Você causa muitos males a servos de Deus. Arrependa-se, antes que seja tarde demais, porque um dia a retribuição final chegará. O Senhor está tomando nota. Paulo explica a origem dos males de Alexandre no versículo 15. No final do versículo ele diz, ele resistiu fortemente às nossas palavras. Ele se opôs à pregação do Evangelho. Há quem diga que Alexandre tenha sido um aliado de Paulo, que traiu Paulo, e que talvez entregou Paulo às autoridades e acusou ele perante o tribunal. Uma pessoa de quem ele esperava parceria e acabou colhendo traição. Por isso, o versículo 15 começa dizendo, Timóteo, tome muito cuidado com ele, se proteja, se previna dos ataques de Alexandre. Ele pode dizer uma coisa, mas é mentiroso, ele é falso, ele é traidor, ele é opositor. Cuidado com ele. Queridos, a pregação do Evangelho nem sempre será bem recebida. Haverá pessoas que vão se colocar contra a mensagem
mas também contra o mensageiro, como fizeram com Paulo. E há pessoas que vão causar muitos males aos servos e servas do Senhor. Sim, Deus vai castigá-los, e Paulo diz isso. O Senhor dará a paga. Por isso você não precisa se vingar dessas pessoas. Um dia o Senhor vai resolver. Mas isso não significa que a gente precisa ser tolo, ingênuo, e continuar sofrendo debaixo das mãos dessas pessoas, podendo evitar esse sofrimento. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, se proteja, identifique Alexandre. E quando você vê ele, passa pelo outro lado da rua. Não dê trela para esse cara, não ouça ele, porque ele vai te causar mal. Ele me fez isso. Identifique e se afaste de gente assim. Agora, não dá para a gente avançar no texto sem responder pelo que nós somos lembrados. Pense no seu coração e seja muito sincero. Paulo está falando com um outro líder, um outro irmão, a respeito de Alexandre. E o que é que vem à mente de Paulo? É mal. Ele me causou muitos males, cuidado com ele. Como é que você é lembrado pelas pessoas? Aquele lá, cooperador útil do Evangelho. Como Marcos, como Crescente, Tito, Lucas, é uma bênção. Ou aquele lá, cuidado. É uma víbora. É traidor. É opositor. É Judas. É Demas. Com um beijo no rosto, está te traindo. Cuidado. Um servo, uma serva do Senhor pode esperar encontrar dificuldades. Mas tem uma terceira experiência. Se a gente terminar aqui, sai todo mundo depressivo desse sermão, né? A terceira experiência, é proteção. Estava faltando esperança no texto, né? Proteção. Vai melhorar daqui para o final, tá? Olha os versículos 16 até 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Proteção. Paulo experimentou proteção. Até agora a gente só viu coisa difícil, né? A gente viu abandono, solidão, traição, oposição, males, mas para melhorar vai piorar ainda. Porque o versículo 16, Paulo cita a sua primeira defesa perante o tribunal romano. Na linguagem jurídica romana, a ocasião em que Paulo está se referindo era chamada de prima actio, que era uma investigação preliminar. Era o primeiro momento em que você estava diante do juiz e ali você era acusado dos crimes que cometeu, você tinha a oportunidade de ser interrogado, de tentar se defender, e aí o juiz ia averiguar se os crimes eram verdadeiros, legítimos, se você tinha álibi, e Paulo diz, olha, neste dia, versículo 16, na prima actio, diante do juiz romano, ninguém foi a meu favor. O termo que Paulo usa aqui, favor, era um termo técnico para se referir a uma testemunha ou um advogado perante o tribunal. Todos me abandonaram, não tinha ninguém lá, Timóteo, ninguém lá para levantar o dedo e dizer, eu confio nesse homem, ele não cometeu crime algum. Como assim ninguém? Paulo acabou de dizer que Lucas estava com ele. Tadinho de Lucas, né? Numa hora é enaltecido, noutra hora é crucificado. É bem possível que esse todos aos quais Paulo está se referindo aqui, são todos de quem ele esperava alguma coisa, e que poderiam fazer alguma coisa. Talvez Lucas, tadinho, vai fazer o quê? Ele não é advogado, ele não era uma testemunha possível de estar ali. Há quem diga até que Alexandre deveria ser um desses advogados, mas Alexandre o acusou ao invés de defendê-lo. Paulo está falando de pessoas que talvez haviam prometido falar em seu favor perante o juiz, ou pessoas de quem ele esperava algum tipo de defesa, mas nenhuma dessas pessoas se manifestou. E talvez sequer apareceu ali. Perceba, você não é o primeiro e nem o último servo ou serva do Senhor a esperar algo das pessoas.
e se decepcionar com elas. Paulo já está aqui para mostrar para nós. E também nós decepcionamos as outras pessoas. Paulo decepcionou Barnabé, Marcos no passado. Infelizmente, queridos, essas coisas acontecem. Principalmente de quem a gente menos espera. Das pessoas mais próximas, é por isso que se chama traição. Que você confiava na pessoa. Então, diante disso, a gente precisa se preparar para sofrer esse tipo de coisa. E não ser um causador delas. Que você não seja alguém que decepciona as pessoas. Se esforce por isso. Como é que Paulo reage a tamanho abandono? O versículo 16 diz que isto não lhes seja posto na conta, como um débito que eles tenham de pagar. Só tem um motivo que leva alguém a dizer essas palavras: perdão. Só alguém que perdoou é capaz de dizer essas palavras depois de ser abandonado, decepcionado por pessoas e não querer vingança, não querer jogar na cara. Paulo poderia ter citado os nomes aqui. Ele poderia ter envergonhado pela eternidade essas pessoas. Crentes da igreja de Roma que tinham prometido estar lá, mas não estavam. Ele não citou o nome. Por que Paulo fez isso? Como é que alguém pode fazer isso? Simplesmente porque Paulo perdoou. Que os seus atos não pesem contra eles, porque já estão perdoados. Você já pensou como seria a igreja se nós agíssemos mais vezes como Paulo está agindo aqui? Com certeza nós estaríamos muito mais maduros como igreja. Muito mais unidos. E certamente muito mais capazes de anunciar o amor e o perdão de Deus para esse mundo. Porque nós somos pessoas que desfrutamos desse perdão. E concedemos esse perdão. Pessoas te decepcionaram na sua jornada? Pessoas te abandonaram? Então você não precisa falar em voz alta, mas diga isso no seu coração, que isto não lhe seja posto na conta. Perdoe, não odeie essas pessoas, não castigue essas pessoas, não guarde mágoa dessas pessoas e não abandone a missão, não abandone a igreja. Jesus não tem nada a ver com aquela falha. Outros servos de Deus não tem nada a ver com aquela falha. Pelo contrário, siga em frente, continue perdoando, continue servindo, continue olhando para Cristo. Aliás, é sobre Cristo que Paulo fala nos versículos 17 e 18. Ele diz: eu fui abandonado por todos de quem eu esperava alguma coisa, mas o Senhor, óbvio, o Senhor Jesus, me fez 5 coisas. Primeiro, primeira ação do Senhor, Ele esteve ao meu lado. É assim que ele começa o versículo 17. Quando eu fui apresentado perante o juiz, se tivesse alguém lá, e tinha os acusadores, nenhum olho humano viu alguém ali para me defender, mas pelos olhos da fé, eu vi alguém à minha direita, eu vi alguém pronto para me ajudar como um advogado. Jesus Cristo estava comigo. Por mais que as pessoas nos decepcionem, por mais que as pessoas nos traiam, por mais que as pessoas nos abandonem, o Senhor Jesus nunca nos deixará. Jesus sempre estará lá. Por isso, em momentos de solidão, uma solidão humana, as pessoas não estão mais aqui, ninguém está do meu lado, olhe para essa presença que é invisível, mas é real, e no final das contas é a presença que mais importa, é a presença de Jesus. Ele esteve ao meu lado. Segunda ação que Paulo apresenta de Jesus, ainda no versículo 17, ele me revestiu de forças. Jesus não só se colocou ao lado de Paulo, como ele diz, ele me deu capacidade, ele me fortaleceu, ele me deu habilidade. Para quê, Paulo? Para sair correndo dali, para estourar as correntes e fugir e matar todos os guardas, foi isso? Não, para pregar. Ele me deu forças para pregar. Ele diz no versículo 17, para que através de mim a pregação fosse completamente cumprida, para que eu pudesse pregar o evangelho em toda a sua inteireza. Percebeu aqui? Paulo aproveitou aquele momento de defesa em que o juiz perguntava para ele: você fez o quê, Paulo? Conta aí. Como é que você se defende das acusações? Ele não usou isso para se defender, não usou para atacar quem estava atacando. Paulo simplesmente abriu a boca para proclamar o evangelho. E ele diz no versículo 17, a todos os gentios. Todos aqueles romanos que estavam ali interrogando ele, mesmo fraco, mesmo abandonado, Paulo recebeu forças de Jesus para pregar o evangelho. E isso pode ser uma realidade para você hoje. Você já parou para pensar em como a sua situação, seja essa situação
mais difícil, dolorosa ou injusta que seja, essa situação pode ser uma oportunidade de falar e testemunhar de Jesus. Para quem nunca ouviu falar de Jesus. Se for para fazer isso, Jesus capacita. Você pode pedir para Ele. Talvez não te tire dessa situação, mas vai te dar a palavra certa. Vai te dar a oportunidade para falar, para testemunhar do Evangelho a todos os gentios que estiverem ali. Terceira ação do Senhor, ele diz ainda no versículo 17, no finalzinho, Ele me libertou da boca do leão. Paulo era um cidadão romano, e assim, por ser cidadão romano, ele não seria jogado às feras. Ele tinha direito, um direito romano, de que para ser executado, ele receberia a morte mais rápida e mais indolor, né? Não sei, alguém que morreu perdendo a cabeça, teria que dizer se dói ou não, né? A gente não sabe. Mas era uma morte rápida, que era a morte por espada, que era ser decapitado. Isso era um direito romano. Então, assim, Paulo não está dizendo que ele foi liberto de ser jogado no Coliseu para ser despedaçado por feras. É uma figura de linguagem para se referir à morte. É como se ele estivesse dizendo assim, não será hoje que o inimigo vai se alimentar da minha alma. Não é hoje, não. Bom, foi verdade pelo menos na primeira defesa, na prima actio. Porque, pelo que parece, não houve provas suficientes para condená-lo à morte, por isso que Paulo está escrevendo essa carta. E nesses casos havia uma segunda defesa, a secunda actio, em que o réu era trazido mais uma vez, uma nova bateria de acusações, de defesa, e pelo que a gente conhece da história, nessa segunda ocasião, Paulo não alcançou o mesmo resultado. Enfim, Paulo foi condenado. Paulo, certo dia, depois da condenação, isso acontecia bem cedo, foi despertado, foi tirado de sua cela, foi levado para um lugar distante da cela, e ali, diante de um carrasco que ele não conhecia e que já estava acostumado a fazer aquilo todos os dias, Paulo foi decapitado. Esse foi o final da vida desse grande homem de Deus. Perceba, às vezes Jesus nos livra da morte. Às vezes Jesus nos livra da boca do leão, mas outras vezes não. Como que a gente entende os planos do Senhor? Bom, a gente não entende. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: o Senhor é soberano. Nada foge do controle do Senhor. Jesus sabe o que faz. Nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas Ele sabe o que está fazendo. O nosso trabalho é só confiar nessa bondade de Jesus e reagir. Como eu vou reagir agora que essa doença aconteceu, que esse acidente aconteceu? Como eu vou reagir diante dessa sentença? De forma piedosa, eu quero obedecer, eu quero agradar a Deus. Mas Jesus sabe o que está fazendo. A quarta ação do Senhor sobre Paulo, ele diz no início do versículo 18, é sobre o futuro. Ele me livrará de toda obra maligna. Paulo aponta para frente agora. E é claro que ele não está falando de morte física, porque ele morreu. Mas ele está falando de uma proteção que Jesus daria contra as obras de Satanás e os seus demônios. Afinal de contas, foi isso que o próprio Jesus ensinou a orar, não foi? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Seja o que acontecesse com Paulo, Paulo sabia que a mão de Deus e não a mão do diabo era responsável por aquilo. Podia ser o diabo como um agente, mas no final das contas estava a soberana mão de Deus. Deus não tinha perdido o controle da história. Deus não tinha deixado de amar Paulo. Sim, Satanás pode atacar o seu físico. Satanás pode usar pessoas para te perseguir, pode tentar te acometer de alguma doença, pode tentar matar você. Mas Satanás nunca vai poder atingir o seu espírito. Nunca vai poder alcançar o seu coração, porque o seu coração é de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Em Cristo nós estamos plenamente seguros de toda obra maligna. E aí Paulo afirma a quinta ação de Jesus no final do versículo 18. Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo sabia, minha morte está próxima, mas a minha morte não é o meu fim. Pelo contrário, a minha morte é só o início de uma nova vida. Uma vida eterna, uma vida ao lado de Deus. Paulo tinha plena confiança e consciência de que quando a sua cabeça fosse cortada e rolasse naquele chão,
e o seu coração parasse de bater neste mundo, imediatamente Jesus o levaria a salvo para o seu reino celestial, de onde ele nunca mais sairia da presença do Senhor. Essa é a certeza que só os que de fato creem em Jesus, amam a Jesus, podem ter. Nada ou ninguém pode nos assaltar das mãos de Jesus. Jesus vai nos conduzir são e salvos para o seu reino eterno, independentemente de como seja a passagem. Por isso, Paulo termina o versículo 18 dizendo: a Ele, a Jesus Cristo, a glória, a majestade, a adoração, o louvor para todos sempre. Amém. Paulo não se contém, e ele faz uma doxologia. Sabe o que é uma doxologia? Doxo é glória, louvor, logia, são palavras. Ele está fazendo uma declaração de louvor a Deus. Ele exalta a Deus. É esse tipo de reação que o poder, a graça de Deus produz na vida de quem Deus salva. Louvado seja o Senhor, mesmo que eu morra, mesmo que coisas ruins me acometam, Ele vai me levar seguro para a eternidade ao seu lado. Louvado seja Deus. Esse louvor está na tua boca? Essa confiança está no teu coração? Paulo tinha isso. Por isso ele pôde experimentar proteção. É a terceira experiência que todo servo do Senhor vai desfrutar, mesmo que as coisas ruins aconteçam sobre sua vida. Por fim, a última experiência, e aqui entro na minha conclusão, é companhia. Pode experimentar companhia. Olha os versículos 19 até 22. Dê saudações a Prisca e Áquila, e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito. A graça esteja com vocês. Em suas últimas palavras registradas, Paulo não podia ser diferente. Como todo pastor, diz que vai concluir e não conclui. Ele faz 5 conclusões. 5, não foi uma ou duas. Eu já falei que vou concluir só, falei uma vez só. Tenho 5 vezes aqui. Paulo conclui 5 vezes. Já poderia ter terminado no versículo 18, né? Ficou bonito. A Ele, pois, seja toda glória eternamente, amém. Mas aí lembrou de algumas coisas. Opa, peraí. Então quando o pastor não conclui é porque está lembrando de mais alguma coisa para falar. E a primeira conclusão é saudações. Ele manda saudações. Versículo 19. A Priscila ou Prisca, tanto faz, são 2 possíveis traduções do mesmo nome. Priscila e Áquila são antigos companheiros de pregação, de ministério, de trabalho até. Eles faziam tendas junto com Paulo. E depois ele manda saudações à casa de Onesíforo, o mesmo que ele citou no começo dessa carta. Alguém que acompanhou Paulo, alguém que foi um parceiro de Paulo. E ele manda saudações à igreja pastoreada por aquele irmão. Isso é muito interessante, porque apesar de estar praticamente sozinho em Roma, ele só tinha Lucas lá. Paulo não era alguém isolado. Paulo tinha amigos, tinha irmãos, tinha companheiros, a quem dedicava o seu carinho, mesmo que estivessem longe. Manda um abraço para essas pessoas. Tem um pastor que diz, e eu gosto muito disso, que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Por mais que a gente sofra nas mãos de desertores, de traidores, de opositores, ainda tem aqueles que lutam, tem aqueles que talvez lutaram ao nosso lado, pessoas que a gente pode demonstrar carinho, afeto, amor, dar um abraço, agradecer, mesmo que talvez esteja à distância. E aí eu quero te desafiar a fazer isso essa semana. Talvez você tenha alguém assim na sua jornada, mas não está mais perto. Manda uma mensagem, manda saudações, porque mesmo estando sozinho, sempre tive essa pessoa do meu lado. Segunda conclusão de Paulo está no versículo 20, ele dá informações para Timóteo. Ele diz: Erasto, provável companheiro de ministério de Timóteo. Erasto ficou em Corinto, e Trófimo, também um companheiro deles, Trófimo adoeceu. Tive de deixar ele lá em Mileto. O que aconteceu com Trófimo? A gente não sabe, mas teve que ficar pelo caminho. Talvez Trófimo estivesse acompanhando Paulo em sua prisão até Roma, mas por causa da doença ele não conseguiu seguir viagem. Mais uma vez, queridos, nesse mundo quebrado pelo pecado, coisas ruins acontecem, até mesmo com servos de Deus.
Se talvez Trófimo não tivesse ficado doente, ele estaria com Paulo na prisão, estaria lá tentando defender Paulo, mas a doença o impediu. Mas isso não significa que Deus não nos ama, porque mesmo que servos de Deus adoeçam e morram, como é o caso de Paulo, o Senhor os levará a salvo para o seu reino celestial. Deus continua os amando. Não significa que Deus abandonou a sua igreja. Sabe por quê? Porque mesmo que pessoas adoeçam e morram, outros virão em seu lugar. Paulo morreu. Paulo não está mais aqui, mas obreiros depois dele vieram. Queridos, obreiros vêm e vão, mas o reino de Deus continua avançando. Foi assim ao longo da história. Houve um tempo que Paulo tinha vitalidade, Paulo tinha liberdade, tinha muita mão de obra, tinha gente para trabalhar, e ele fez o melhor que pôde, um excelente trabalho. Mas agora Paulo já está velho, está fraco, ele está próximo da morte e não tem muita gente para ajudar. O que ele faz? Ele faz o que é possível. Ele manda uma carta, ele tenta orientar. Mas isso não significa que o reino de Deus está perdendo terreno. Pelo contrário, depois que Paulo morre, tantos outros líderes, tantos outros pregadores surgiram, mesmo que fossem menores que ele, ninguém se compara a Paulo, mas pessoas surgiram e levaram o evangelho para frente até que ele chegou até nós. Mesmo sem Paulo vivo, o evangelho chegou até mim e você. Isso significa que o reino de Deus não depende de líderes. O reino de Deus não depende de gente forte, gente carismática, gente habilidosa no ensino. É bom ter essas pessoas, mas nem sempre nós temos essas pessoas. Mas o reino de Deus não avança por causa dessas pessoas. Deus usa essas pessoas, mas e quando elas não estão lá? Deus usa outras pessoas. Pessoas vêm e vão. O reino de Deus não depende de mim, de você. O reino de Deus depende de apenas uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. É esse Jesus, aquele que é eterno, é poderoso, é inabalável. Ele usa pessoas fracas como nós para fazer a sua vontade. E Jesus nunca vai falhar. Ele sempre vai estar lá. O reino vai avançar. Por isso, se Deus te deu muita mão de obra, aproveite isso. Trabalhe com o máximo empenho. Mas se Deus te deu pouca mão de obra, pouca habilidade, faz o que dá. Abraça o que os seus dedos alcançam. Mas faça com fidelidade ao Senhor, sabendo que o reino de Deus vai sempre continuar avançando. Não depende de nós, mas Deus quer usar na nossa vida. Terceira conclusão de Paulo é um apelo. E ele volta com esse tema no começo do versículo 21. Faça o possível, se apresse para vir antes do inverno. A gente já sabe. Por quê? Primeiro por causa do frio. E ele precisava da capa, não tinha capa. Mas, em segundo lugar, é porque Paulo sabia que a sua morte estava próxima. E essa segunda defesa perante o tribunal poderia durar 3 ou 4 meses até ele ser chamado novamente. E Paulo está dizendo para Timóteo, se você demorar muito e o inverno começar, o que acontecia lá naquela época, até hoje acontece em menor grau, mas acontece. Os portos fechavam. A única forma de você sair de um lugar para o outro era por mar. E se os portos fechassem, não tinha como atravessar o mar no inverno. E aí Paulo está dizendo para Timóteo, bom, se você demorar para vir, aí tanto faz a capa, né? Porque eu vou morrer mesmo. Mas não é só da capa que eu estou precisando, porque eu sei que eu vou morrer em breve. Eu quero ver você, Timóteo. Eu quero te dar um último abraço, se for possível. Pense mais sobre isso. Paulo sabe que vai morrer. Mas ainda assim, ele quer nutrir esse relacionamento com Timóteo. Quem é que vai ganhar com esse encontro aqui? Paulo vai vê-lo talvez por alguns minutos ou horas, mas daqui a pouco já não vê mais. Quem vai ganhar com esse encontro é Timóteo. É Timóteo. Quando Timóteo estiver ali diante de Paulo, ele vai poder ouvir dos lábios de Paulo, não pare, Timóteo. Não desanime, Timóteo. Jesus está com você, Timóteo. Persevere até o final, mesmo que aconteça com você o que está acontecendo comigo. Queridos, como é bom ter pessoas que se preocupam conosco. Como é bom ter Paulos na nossa vida. Gente que se preocupa com o nosso discipulado. Você tem gente assim na tua vida? Gente que diz, se apresse para vir antes do inverno, porque antes de morrer eu quero te dar um abraço. Eu quero te encorajar. Se você tem gente assim, valorize essas pessoas. Agradeça, retribua esse carinho. Ame, imite isso. Talvez você está dizendo, não tem ninguém. Bom, então você tem procurado ser alguém assim para os outros? Porque você mais do que ninguém sabe o que é não ter ninguém. Então ao invés de ficar reclamando, por que você não se tornar uma bênção na vida de outra pessoa? A quarta conclusão de Paulo está no final do versículo 21.
Ele manda mais saudações, dessa vez em nome de outros. Provavelmente eram membros da igreja em Roma, gente que não pôde defendê-lo, mas que faria se pudesse. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, está aí sugestões para nomes de filhos, né? O pessoal coloca cada nome em filho aí, tem tanto herói na Bíblia, olha aí. E todos os demais irmãos de lá, de Roma. Queridos, nós podemos perder líderes e amigos para a doença, para a morte, para a distância. Mas nós sempre poderemos ter parceiros, igrejas irmãs, que nos apoiem e nos encorajam. Nós precisamos manter comunhão com outros crentes, queridos, com outras igrejas. E enfim, chegamos na última conclusão, no versículo 22. Quem está rindo aí atrás aí? Última conclusão, são 5 conclusões, né? É a última, eu prometo. É o último versículo, não tem como ser outra. E aí Paulo apresenta os seus desejos, os seus votos. Olha o versículo 22. Literalmente as últimas palavras, as últimas das últimas palavras de Paulo. O que Paulo disse por último? O que estava na boca desse homem de Deus antes de morrer? 2 coisas, 2 desejos, 2 orações prováveis. Primeiro a Timóteo, versículo 22 começa: que o Senhor esteja com o seu espírito. Com a minha partida, Timóteo, eu sei que você vai ficar um pouco mais solitário também, mas isso não significa que você ficará sozinho. No trabalho duro do ministério, Jesus estará ao seu lado como sempre esteve comigo. Que o Senhor esteja com o seu espírito. Querido, é isso que nós devemos desejar e orar àqueles que nós amamos. É isso que nós devemos desejar ao nosso cônjuge, seu marido, sua esposa. Talvez um dia você não estará mais aqui, mas ore e deseje isso, que o Senhor esteja com você, que você perceba essa presença. É isso que você tem que desejar para os seus filhos, para os seus netos. É isso que a gente deve desejar para familiares, para amigos e especialmente para os líderes e pastores que cuidam da nossa alma. Que você perceba, na ausência ou presença de pessoas, que você perceba que o Senhor está com você. É o Senhor quem no final importa. Que Ele esteja com o seu espírito. E por fim, agora ele descreve o que ele deseja à igreja onde Timóteo está, a igreja dos Efésios. E ele diz: que a graça esteja com vocês. Graça é a misericórdia, a bondade de Deus. Graça é um presente que a gente não merece. E em Jesus tudo isso está à nossa disposição. E é isso que Paulo deseja para aquela igreja. Talvez uma igreja que ele nunca verá mais. Mas é o que essa igreja precisa. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de Paulo, o apóstolo, pela vida toda de vocês. Sabe do que vocês precisam para continuar na missão que Deus deu para vocês? Vocês precisam da graça. E a graça está disponível. Olha o capítulo 2, versículo 2. O que Paulo tinha dito para Timóteo no capítulo 2, versículo 2? Ou melhor, 2:1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, essa graça está à nossa disposição. E quanto mais a gente buscar essa graça, mais fortalecidos seremos por ela. Você quer ser um servo de Deus até o final da sua vida? Sim ou não? Então se prepare para enfrentar a solidão. Mas também se prepare para enfrentar dificuldades. Mas se prepare para enfrentar e desfrutar da proteção do Senhor e da companhia de amigos, mesmo que à distância. E a graça do Senhor estará com você. Esse é o fim que você deseja? Tem certeza? Ou você quer uma vida tranquila igual a de Demas? Só que o destino de Demas não foi o mesmo de Paulo, não. Você está diante dessa escolha hoje à noite. Vamos orar, queridos. Deus, nós nos despedimos das palavras de Paulo. E ao mesmo tempo em que a gente lamenta a perda de um líder tão querido, a gente festeja porque ele é um exemplo para todos nós. Quantas vezes nós falhamos, Senhor, em ver motivos para agradecermos, para louvarmos o Teu nome. E esse homem é capaz de fazer uma doxologia no seu testamento. Esse homem está louvando o Senhor. Nos seus últimos dias, o que está no coração e na língua de Paulo, na pena de Paulo, é o Evangelho, é o amor pela igreja. Senhor, nós te agradecemos por ter essas palavras escritas e por aprendermos a enfrentar a morte com esperança.
Oramos, Deus, para que essa igreja seja uma igreja que desfruta da presença de Cristo e da graça do Senhor. E que seja uma igreja fiel até o fim. Por mais difícil que seja. Por mais que haja abandono, por mais que haja traição, por mais que haja oposição. Que a gente possa olhar para os Lucas que estão conosco. Que a gente possa perdoar como Paulo perdoou. Que a gente possa perceber a Tua presença conosco enquanto fazemos discípulos. Que a gente possa ter pessoas próximas como Paulo era com Timóteo, como Timóteo era para Paulo. E que ao voltar, o Senhor Jesus nos encontre como servos aprovados, obreiros que não têm do que se envergonhar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.